Fala galera, sejam muito bem-vindos. A coletiva do Tidico mudou absolutamente tudo no São Paulo, novidades envolvendo o Rafael Veiga. Tem uma situação, uma nova etapa na página do Jonathan Calleri que muda absolutamente tudo. André Silva também. Tem também uma questão do goleiro Vozinha, é isso mesmo, que acabou de jogar a Copa do Mundo. Tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, sem enrolação, vamos direto ao vídeo porque tem bastante coisa pra falar, mas antes, vamos tacando aquele dedo no like, né? Vão deixando like aí, o like ajuda demais, dá mó moral pro trabalho aqui, pro trampo diário, por isso que eu peço like pra vocês. Posso contar com isso? Valeu, galera. E bora pro vídeo. Gente, Vozinha, São Paulo, e aí, vocês queriam, antes de eu passar o que tá rolando aqui, vocês queriam Vozinha no São Paulo? Eu queria. Eu acho um goleiro muito bom, fez uma Copa do Mundo muito bacana, e eu queria sim o Vozinha no São Paulo. E, te digo, mas ele tá? É possível? É uma coisa assim coerente com a realidade? Eu acho que sim, porque é o seguinte, o Vozinha, quando eu o vi na Copa, nós São Paulinos, né, recentemente, qualquer goleiro de outro clube a gente tem olhado assim com uma certa inveja, né? Nossa, esse cara podia estar no São Paulo, né? Rafael, um goleiro que eu sempre gostei, nesses últimos meses aí tava deixando muito a desejar mesmo. Então um goleiro igual o Rafinha, eu adoraria no São Paulo. O Vozinha, eu adoraria no São Paulo. Então, só que por que a gente vê que é possível pela Copa do Mundo o que o Vozinha fez? É um goleiro que é um bom goleiro, né? Não é um bom goleiro, Vozinha? E aí, por que o São Paulo não tá indo pra cima do Vozinha? Eu particularmente não sei, porque o Avaí, a informação é que o Avaí foi pra cima do Vozinha e o Vozinha teria recusado, as conversas não avançaram, não foram adiante, porque o Avaí atrasou os salários recentemente. Então, se o Avaí tá indo pra cima do Vozinha, por que o São Paulo não foi? São Paulo é um clube que ele faz, né, muita média com os jogadores que estão lá, né? Os caras que têm contrato renovado, ele sempre, não importa se o cara tá bem ou tá mal, o São Paulo quer renovar o contrato com o cara durante 3, 4 anos, né? Hoje eu gostaria sim do Vozinha no São Paulo, o goleiro hoje, pra mim, mais interessante do que o Rafael. Presta atenção, sempre gostei do Rafael, mas ultimamente ele tem deixado muito a desejar. E eu sei que muitos aí de vocês falam que acham que o Rafael não é bom. Queria começar uma discussão em relação a isso. Deixa nos comentários. Prefere Rafael, Vozinha? O que vocês acham em relação a tudo isso? Eu hoje gostaria do Vozinha pela Copa que ele acabou de fazer. Acho que seria uma situação interessante, uma aposta interessante pelos valores cada vez mais reais que nós estamos vendo aí dessa situação. Galera, novidade estarrecedora também envolvendo Scarpa e Cebolinha. Dois jogadores que o São Paulo sempre quis. Faz pelo menos umas 3 ou 4 janelas de transferências, no mínimo, que o São Paulo sempre tem conversas, né, de rumor, de sondagem, de possíveis interesses, tanto pelo Scarpa quanto com o Everton Cebolinha. Dois jogadores que eu particularmente adoraria no São Paulo, dois jogadores que eu acho que o São Paulo precisa bastante. Tem a questão do Vitor Sá chegando, Ferreirinha acho que tá provado que não serve, né? Pra mim, Ferreirinha precisa ir embora do São Paulo. Claro que também tem uma questão contratual, mas me perguntando assim, no ânimo de torcedor, na questão de torcedor, e aí te digo, Ferreirinha, manda embora, né? Naquela emoção de torcedor, manda embora. Não serve, não tô, sabe, assim, um cara que infelizmente não serve pra nada. Muito inconsistente. Teve até boas partidas pelo São Paulo, mas assim, muito inconsistente. Vira e mexe, deixa muito a desejar. Não consegue uma boa sequência de 5 jogos. Então, pra mim, infelizmente, é um jogador que não serve. Não dá pro São Paulo depositar esperança ou contar com um jogador nesse perfil. Então, Ferreirinha tá deixando a desejar. O São Paulo acabou de contratar, acabou de fechar a contratação do Vitor Sá. E aí, o que acontece em relação a isso? O Vitor Sá é um jogador promissor, é um jogador interessante, só que nós não sabemos como é que vai ficar em relação ao Arthur, né? Se o Vitor Sá vai dar certo e se o São Paulo vai conseguir comprar o Arthur. O interesse é o São Paulo ficar com o Arthur, mas nós não sabemos como é que vai ficar isso. Então, nesse cenário, chegou o Vitor Sá, muito que bem. Pra mim, um jogador promissor. Pra mim, tem algo sim a integrar, mas não a entregar. Mas a gente não sabe realmente como
como é que vai ficar isso. Ferreirinha, a gente já sabe que não serve e o Arthur é uma incógnita do futuro dele. Cebolinha é um cara que eu adoraria no São Paulo. Cebolinha eu gostaria sim, mesmo que fosse pra jogar ali junto com o Vitor Sá ou na direita, esquerda, não importa. Nós sabemos que 2 jogadores só não servem porque tem cartões, né, desfalques, lesões, muitas coisas que acontecem no São Paulo que você precisa de, isso é não só no São Paulo como em qualquer outro clube. Quanto maior e melhor for o seu elenco, é muito melhor pro clube. Então o São Paulo, independente de quem chegou, de quem tá lá, de quem já tem ou não, é importantíssimo reforçar. E o São Paulo, o Cebolinha pra mim cairia como uma luva, bem como o Gustavo Scarpa. Meio campista, né? Mas antes de eu falar dos meias, Cebolinha e Gustavo Scarpa estão pra ir pro Fluminense. Só que tem muito jogador já no ataque lá no Fluminense, né? Soteldo, Savarino, Serna, tem o Germancano, John Kennedy, tem o John Arias. O Canóbio, o Arias é o que tava, né? Canóbio, acabou de chegar o Hulk. Então tem muito jogador ali. Quem que vai jogar afinal? O Fluminense tá fazendo um investimento gigantesco, né? Falei todos, Lúcio Acosta. Ó o que já tem. Eles estão interessados em comprar em ter o Cebolinha e o Gustavo Scarpa. Beleza. Só que eles já têm jogadores de posições parecidas. Savarino, Soteldo, Lúcio Acosta. Aí o Canóbio pela direita, tem o Serna, aí no ataque tem o Germancano, o John Kennedy. O Cano tá lá ainda, né? Machucado. Acho que o Cano tá lá ainda, né? É que tá jogando o John Kennedy. E tem o Hulk, que acabou de chegar. Então tem o Lima. Então são vários jogadores ali. Como é que o Fluminense vai montar esse time? Quem que vai sair? Savarino vai sair? O Soteldo vai sair? Por que eles vão contratar o Scarpa e o Cebolinha? Qual que é esse interesse? Porque o Fluminense ele tá pagando mais, tá realmente investindo mais que o São Paulo. Mas como é que vai ficar tanto jogador assim pra pouquíssimas posições? Eles vão montar 4 times? Eles vão ter 4 perfis de atacantes? Então é no mínimo estranho, né? Se eles vão realmente conseguir o Scarpa e o Cebolinha ou se eles vão perder algum outro jogador. Vale lembrar que nós estamos com o Alisson lá, jogador que o São Paulo nada pode usar como moeda de troca a qualquer momento. Então nós precisamos ver como é que vai ficar isso, porque o São Paulo precisa do meio campista. E falando de Scarpa, eu adoro o perfil do jogador. Eu adoraria o Scarpa no São Paulo. Pra mim o Scarpa viria numa situação muito parecida com a do Arthur. Não está bem na carreira, Scarpa faz tempo que não joga bem no Atlético Mineiro, joga muito bem, a gente sabe, jogou muito bem no Palmeiras, já jogou muito bem no Atlético Mineiro, hoje não está jogando bem. Mas eu acho que se ele viesse pro São Paulo, ele ia dar uma virada de chave na carreira. Teria um ânimo, outros ares bem bacanas na carreira do Gustavo Scarpa, assim como teve na do Arthur. Então eu acho que o Scarpa seria uma contratação bacana sim, mas precisa saber como é que vai ficar essa questão do São Paulo, desses jogadores com o Fluminense e do São Paulo, como é que vai agir em relação a isso. Porque é o seguinte, agora tem uma novidade assim pra mim simplesmente estarrecedora e inacreditável, que é a situação do André Silva e do Luciano. Estamos aí aparentemente perdendo o Gustavo Scarpa, um cara que o São Paulo precisaria contratar, e aí tem André Silva treinando de meia. Nós tivemos a informação recentemente de que o André Silva não seria centroavante, que ele seria um atacante, um segundo atacante. Agora, a informação que tá chegando é que o Luciano viria pra o André Silva viria ali pra fazer às vezes do Luciano. Então vocês imaginem, a gente já não aguenta o Luciano de meio. O Luciano só joga bem quando joga no ataque, de segundo atacante. Quando o Luciano não puder jogar na meia, é o André Silva que vai jogar, aí vai piorar muito o time do São Paulo. Não dá. Precisa de um meia. Isso é uma coisa assim inacreditável. Eu até duvido um pouquinho que isso vai acontecer, mas assim, se isso acontecer, eu irei contestar demais a qualidade, o trabalho do Dorival Júnior, que eu sou um cara assim, eu sou um cara que adora o trabalho do Dorival. Eu acho o Dorival um treinador assim simplesmente espetacular, principalmente por todo o momento, por todo o contexto que vive o São Paulo. Agora, se ele fizer isso, eu vou me chatear bastante. Eu vou ficar, assim, de uma certa forma, incomodado, porque nós sabemos que isso não funciona e que isso não dá certo. Mas independente de como é que vai ficar a situação do São Paulo, como é que o Dorival vai montar, vai fazer, precisamos ver como é que vai ficar a situação do Gustavo Scarpa e do Cebolinha. E aí, tem um nome muito prático, que é o Rafael Veiga, né? Ô São Paulo, por que não tá indo pra cima do Rafael Veiga? Titi, o que tá acontecendo? O que tem a ver o Rafael Veiga? Rafael Veiga está completamente desvalorizado. Américo do México já sinalizou, já falou que não vai comprar e ele não tem ambiente pra voltar pro Palmeiras. Ambiente, assim que eu digo, é espaço, principalmente com o Abel Ferreira. Veiga
O Abel e o Palmeiras entendem que o Veiga não está à altura do time deles aí, né? Não é um cara que será utilizado pelo Abel Ferreira e não é de hoje. Então, o América do México, o Palmeiras tentou emprestar pro América do México para fazer alguma coisa e o América do México falou que não vai comprar, não vai fazer a transação com o Veiga porque está em baixíssima na carreira. Ou seja, Rafael Veiga está desvalorizado. Então, o Rafael Veiga ele pode ser de novo. Eu preciso citar o Arthur como exemplo aqui, porque é um exemplo muito fácil, muito prático e é um exemplo bom de dar, porque o Arthur estava em baixa no Botafogo. Jogou bem, jogou muito bem no Palmeiras, jogou bem no Red Bull, teve uma fase, no Bahia também teve uma fasezinha e tava em baixa. Aí o São Paulo traz o Arthur emprestado e o Arthur muda completamente. O Arthur é um dos caras hoje, um dos melhores jogadores da Série A. Não é o melhor, mas ele é um dos melhores jogadores do Brasileirão hoje. Com o volume de jogo, com o futebol que ele tá apresentando no São Paulo. Eu falo sem clubismo. Acho que ele vai cair um pouco disso? Acho, até que ele vai cair. Mas hoje ele é um dos melhores jogadores da Série A. O Rafael Veiga pode acontecer a mesma coisa. Ele pode vir pro São Paulo e dá muito certo. Rafael Veiga detonou a LDU, já fez jogos históricos pelo Palmeiras. Então ele é um cara que o São Paulo precisa. Ele é um cara de bola parada, ele é um meia que cria jogadas, ele é um cara que pisa bastante na área fazendo gols. Então o Rafael Veiga é um cara que eu aceitaria muito bem nesse momento do São Paulo, principalmente olhando o cenário e o contexto atual, tanto do São Paulo como do Palmeiras em relação ao Rafael Veiga, que está sim bem desvalorizado com o que nós estamos vendo ali com a situação do América do México. E galera, novidade pra mim maravilhosa envolvendo Jonathan Calleri. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Eu sei que isso é um assunto muito polêmico, mas eu gosto da situação que acabou de estourar envolvendo o Calleri. Nesse momento, as negociações do Calleri estão para ele não continuar no São Paulo. Nós tínhamos um cenário muito grande para ele renovar o seu contrato com o São Paulo, né? Continuar no São Paulo. Nesse momento, tem pessimismo em relação à continuidade do Calleri. E eu acho isso uma boa notícia. Pera aí, eu sei que a maioria quer, eu não gostaria. De novo, Calleri é um cara muito querido pelo São Paulo, pela torcida, grande identificação com o clube. Pela idade do Calleri, pelos valores, por tudo que vale e pelo momento que ele vive no futebol, pelo futebol dele no momento, eu não acho que vale a pena. Já falei aqui antes, o Calleri ele vai custar quase 2 milhões de salário para o São Paulo, fora luvas e tempo de contrato. Nesse momento, o staff, aí, pessoas ligadas à negociação que tá rolando aí, que falam que é desrespeitoso que o São Paulo tentou chegar no Calleri e que tá muito difícil e que ele tem proposta dos Estados Unidos e do México. Então, assim, mas nós estamos falando de qual Calleri? O Calleri de 2026, esse Calleri aí que nós estamos vendo jogar, ou o Calleri de 2023, aquele Calleri antigo que nós tínhamos? Então, o Calleri, eu tenho muita gratidão pelo Calleri, ele tem muita identificação com o São Paulo. O Calleri, ele é um nome muito forte no São Paulo, mas pelo que ele vai custar, pela situação que se encontra o São Paulo, pelos valores financeiros dele, de salário, que são gigantescos, para mim o São Paulo poderia fazer coisas mais interessantes com esses valores, trazer mais jogadores, aliviar muito a folha salarial para contratar outros jogadores pelo momento técnico que vive o Jonathan Calleri. Mas eu sei que isso é polêmico. Eu particularmente fiquei feliz com a notícia, sei que muitos não gostam, sei que muitos querem o Calleri de qualquer jeito, seja pagando 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de reais por mês, né? Eu sei que tem muitos torcedores que pensam assim. Eu entendo, só que eu nesse momento eu prefiro não continuar com o Calleri por todo esse cenário. Então a informação é que pela primeira vez está difícil a renovação de contrato com o Calleri. Tem uma chance de dar errado a renovação, a continuidade do Jonathan Calleri com o São Paulo Futebol Clube. E eu quero saber a opinião de vocês. E aí tem o Mikael na jogada. É um centroavante prático, né? Um centroavante da segunda divisão, um cara destaque interessante, eu gosto. Eles recusaram a primeira proposta do São Paulo pelo Mikael, mas o São Paulo vai fazer proposta de novo. Eu gostaria sim do Mikael em um cenário muito mais barato que o do Calleri. Eu vou falar, Didi, como assim? Você gosta do Mikael ou não gosta do Calleri? Lógico, óbvio que não, né? Eu tô falando em um cenário financeiro, completamente diferente, onde o São Paulo pode trazer um Mikael e investir o dinheiro num Cebolinha, num Scarpa, num Rafael Veiga,
pelo futebol que o Caleri está jogando momentaneamente. Então é tudo uma questão de contexto. Então o São Paulo agora, aparentemente, desistiu de trazer zagueiro com a reintegração do Arboleda. São Paulo já trouxe o Nilton, trouxe o Vitor Sá, que é um ponta, trouxe posições ali que precisava demais. Vitor Sá, que é um ponta, Nilton, volante. Agora, provavelmente desistiu de zagueiro com a reintegração do Arboleda e as rejeitas pelo Domingos Duarte, do Arthur Chaves. E agora vamos torcer para ir para cima de centroavante. Vamos ver como é que vai ficar essa situação do Caleri. Vamos torcer para ir para cima de centroavante e meio atacante, que para mim ainda são posições que o São Paulo precisa demais. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui para vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse. Quero saber a opinião de vocês. Vou deixando aí nos comentários. É isso aí. Valeu, galera, e até a próxima.